Bom dia, pessoal! Sexta-feira. Bom dia, professor. Sexta-feira. Bom dia, professor. Aí sim. Eu ensaiei essa entrada aí, ó. Não ficou? Não parece que eu vim do espaço? Um ET? Surgiu dos confins das galáxias. Eita, a gente tem que se divertir um pouco também. Verdade. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Então, tomei a vacina, a primeira dose. Aí sim, professor. Aí agora é esperar a segunda e... Ai, como eu gostaria que voltassem as aulas presenciais, né? Mas, enfim... Só ano que vem, né, professor? Eu acredito, porque a nossa segunda dose vai ser só lá no dia 19 de setembro. Nossa. 3 meses para tomar a segunda dose. Então, A AstraZeneca, né? AstraZeneca. Ela Mas tem... tem um efeito, estava comentando com o pessoal aí, domingo e segunda e até parte da terça, estava aí febril em casa aí. Vocês devem ter notado que eu postei a atividade, acho que é a atividade 4, 5, não lembro. Eu postei, eu acho que na terça ou na quarta. E a minha ideia era de, no final de semana, no domingo, já postar essa atividade para vocês, essa tarefa. Mas não deu nem vontade de abrir o computador, muito menos de pensar, né? Estava bem baqueado com a vacina aí, efeitos. Dá uma molezona no corpo, com essa misericórdia. E estado febril, né? Dormia, acordava, troquei aí umas 10 camisetas aí, por causa de suor e tal. Mas, enfim, bem agora, bem, graças a Deus. Acho que todo mundo vai ter que passar por isso, né? E, segundo dizem por aí, essa vacina, essa coisa aí veio para ficar, a gente vai ter que tomar todo ano, tipo o negócio da gripe, né? Bom, vamos lá. Vocês viram a atividade que eu postei ali essa semana? Eu ainda não vi, não, professor. Não tinha visto. Mas então vocês deem uma olhada lá, vocês vão perceber que eu estendi bem o prazo. Eu não estou com... O senhor cadastrou o questionário? Não, não é um questionário, é um negócio mais amplo um pouco, que vai abranger aí, vai exigir que vocês leiam praticamente a segunda parte dos autores socialistas, praticamente toda ela. Então, como isso exige um pouco mais de tempo, eu dei um prazo maior. Deixa eu ver o prazo aqui. Eu abri o arquivo aqui do meu controle. Eu acho que até dia 17. Professor. Dia 16 do 7. Isso, até dia 16. Então, note que vocês têm aí praticamente 2 semanas. Eu dei esse prazo maior porque eu acredito que vai exigir um pouco mais de tempo para vocês lerem o conteúdo. Eu tenho que ficar aqui na tela principal para ir permitindo o pessoal que está entrando fora do domínio do e-mail institucional. Fala, Carlos. Bom dia, professor. Bom dia. Eu entrei nessa última chamada, a quinta que teve. Teve alguma avaliação antes desse prazo? Teve. Você entra no Siga lá, tem o primeiro videozinho de apresentação, Sim. Aí tem o material disponível e lá eu explico como é que é. E em alguns vídeos aí, em algumas aulas que são gravadas, eu já expliquei que o pessoal que está entrando depois, atrasado, não tem problema, todas as atividades lá podem me mandar, só coloquem uma observação depois do seu nome, na tarefa lá, coloca lá que você foi matriculado no dia tal, porque eu não tenho como ver pelo SIGA o dia que você foi matriculado. Sim, entendi. E aí Tá bom. você faz todas as atividades, vai te exigir um pouco mais, você vai ter que acelerar um pouco mais para alcançar
o conteúdo na altura da turma aqui. Vai exigir um pouco mais de empenho seu, mas, enfim, eu acho que vocês conseguem sem problemas. Eu acho que até na semana que vem já tô com todo o conteúdo em dia, né, das outras matérias também. Então tá. Seja bem-vindo ao curso. Parabéns obrigado. aí. Parabéns aí, o Brasil precisa de economistas. Obrigado. Ô, Carlos, você já tá no grupo ou não? Cara, da matéria de economia clássica ainda não. Se puder me adicionar lá. Pois é, tem um link, eu não sei se aquele link lá no Siga, ele fica disponível. Eu já coloquei 2 vezes lá em notícias, link para o grupo. E depois eu vou lá olhar, eu não consigo mais enxergar esse link. Mas alguém manda aí para Não tá ele. mais lá não, professor. Vai ter que enviar novamente. Pois Acabei é. de ver aqui. É aquelas notícias, eu acho que elas não ficam por muito tempo. Então, vou ter que recolocar novamente, nova notícia com o link do grupo. Lembrar de fazer isso, vou anotar. Então, pessoal, terminamos a primeira parte dos clássicos. Estou anotando aqui. Eu queria fazer hoje uma revisãozinha rápida, né? Antes da gente entrar na segunda parte. Quando vocês ouvem falar de Adam Smith, vocês lembram o quê? Mão invisível. O pai da economia. O que mais? Ajudem aí, gente. Hoje vai ser mais um diálogo entre nós aqui. Liberalismo econômico, laissez-faire, teoria dos sentimentos morais, diversas coisas. Muito bem. É isso mesmo. Eu fiz algumas anotações aqui, ó, coisa que vocês nunca mais vão poder esquecer. Smith, Adam Smith, considerado o precursor, o pai da teoria econômica, com a obra dele, repetindo, primeira obra que se teve conhecimento na literatura mundial, que tratava exclusivamente de questões econômicas. Lógico que tem obras lá dos romanos, dos gregos, que tem bem fracionadamente alguns aspectos tratando de questões econômicas, até porque moeda existia, mercado sempre existia, desde que o homem se conhece desde que o homem saiu das cavernas, enfim. Mas o Smith, ele era um sociólogo, né? E ele é que praticamente dá o start para ele algumas teorias que vocês não podem esquecer nunca. A primeira, já falaram aí, teoria da mão invisível. O laissez-faire, deixar fazer. A ausência do Estado, ou seja, a não intromissão do Estado nas questões econômicas. Os agentes, eles interagem entre si, levando as coisas a um estado de equilíbrio, sem que haja necessidade do Estado estar intervindo aí e determinando o que um agente tem que fazer, o que o outro pode produzir, aonde que um vai trabalhar, quem pode estudar. O Estado não precisa determinar isso. As pessoas, como se tivesse uma mão invisível lá em cima, ela vai ordenando às pessoas, aos agentes, olha, aqui tem uma oportunidade, faça isso. Aí ele tem lá o exemplo na obra dele, o exemplo lá do padeiro que acorda lá numa nevasca, 30 graus negativos lá em Londres, ele acorda 3 horas da madrugada para acender o fogo, para fazer o pão, para que as pessoas da comunidade dele, quando acordassem às 6 ou 7 horas, tivessem um pão quentinho aí para tomar o café da manhã. E o Smith é bem claro, esse padeiro ele não faz isso porque ele
tinha pena das pessoas, tadinho, se não tiver pão quentinho às 7 horas, coitado dos meus vizinhos aqui. Ele não fazia isso por caridade, não. Ele fazia isso por egoísmo dele mesmo, ele queria faturar em cima disso. Então, a livre iniciativa. A segunda questão, a teoria quantitativa. O Smith foi um dos precursores da teoria quantitativista da moeda, né? Lógico que depois vieram outros autores posteriores ao Smith, foram melhorando, e é a teoria que explica hoje porque um governo, a União, um Estado, que é responsável, o único que pode emitir moeda, além dos bancos, né? Os bancos têm o poder de criação de moeda, mas quem pode imprimir e emitir e colocar moeda em circulação é o Estado. Se você pegar aí, hoje com a tecnologia aí, tirar uma xerox de uma nota de 100 num papel mais ou menos diferenciado, e você soltar essa nota de 100 aí no mercado, na praça, você pode ser preso, né? Isso é crime. Então, só o Estado pode imprimir moeda, e o Estado tem um monte de problema para resolver da sua população. E aí vem aquela pergunta clássica da minha mãe, por que o governo não imprime, então, um monte de nota de 100 e distribui para os pobres e acaba com a pobreza? Daí a teoria quantitativista da moeda. Eu fiz aquele exemplo chulo na semana passada, da cantina do nosso país, chamado sala de aula, e deixei mais ou menos o princípio aí, porque não adianta você aumentar a moeda, a quantidade de moeda em circulação, não vai enriquecer as pessoas, pelo contrário, vai pressionar os preços. E os clássicos têm lá a versão clássica da demanda por moeda, tem lá as fórmulas, tem o gráfico lá que explica bem isso, né? Então, sobre Smith, é importante também se lembrar disso, né? Ele é um dos precursores da definição da teoria quantitativista da moeda. E uma terceira contribuição muito importante do Smith foi a questão da divisão do trabalho, né? Tem lá na obra dele, ele dá o exemplo de 2 fábricas de alfinetes, semelhantes, de mesmo porte, com o mesmo número de funcionários, só que uma tinha um processo de produção dividido, cada funcionário cumpria uma etapa. E já na outra fábrica, que ele comparou, todos os funcionários participavam do início até o fim do processo de produção. Resultado, a empresa ou a fábrica que adotava o sistema de divisão do trabalho, ela tinha lá produtividade 10, 100 vezes maior do que a sua concorrente. Sobre essa questão da divisão do trabalho, gente, lembrando, aí vocês têm que associar isso com essa analogia dele das 2 fábricas de alfinetes, é uma questão muito importante, porque essa divisão do trabalho, ela leva a especialização dos funcionários. O sujeito só faz aquilo o dia inteiro. Imagine uma etapa num processo de produção, né? Durante 1 hora, o sujeito ele vai receber X peças e ele tem que ir lá, com as ferramentas dele, dar conta de apertar parafusos, enfim, ligar fios, e 10 peças durante 1 hora, daí ele tem que mandar para a etapa seguinte. E esse cara só faz isso o dia inteiro. Então, ele tem 1 hora para dar conta daquelas 10 peças que ele tem que passar para o outro setor. À noite, quando ele está dormindo, antes de dormir, ele vai ficar imaginando, poxa, se eu der um jeito de resolver a minha parte em menos tempo, digamos, eu faço aquelas 10 peças em meia hora, a outra meia hora eu fico lá de lazer, fico à toa. É aquele velho conflito entre trabalho e lazer das pessoas, né? As pessoas precisam trabalhar, mas se elas puderem, elas sempre vão optar por
mais horas de lazer e menos horas de trabalho. E aquele funcionário dessa empresa vai ficar matutando formas, ferramentas, de modo a agilizar aquela atividade dele, já que a parte dele demoraria 1 hora, se ele fizer em meia hora, o resto da meia hora ele não está trabalhando, está de lazer, está aí à toa, vai tomar um cafezinho. Tá? Daí surge a criatividade, né, das pessoas. O Charles Chaplin tem um filme muito famoso, lógico, é em preto e branco, mas vocês já devem ter ouvido falar dos tempos modernos. É uma crítica que ele faz a essa repetição dos funcionários, né, dos operários nas fábricas, todo dia tem que estar fazendo a mesma coisa. Tem uma cena bem clássica que termina o expediente de trabalho dele, e ele sai da fábrica lá e fica fazendo assim, ó, porque o dia inteiro ele ficou apertando o parafuso, e aí ele saiu do trabalho, saiu da fábrica, e a mão dele ainda continua aí como se estivesse apertando o parafuso. Mas dessa especialização individual por setores dentro da atividade, primeiro que aumenta muito a produtividade, né? E esse aumento da produtividade, ele resulta num fenômeno muito interessante aí, que graças a esse fenômeno, hoje vocês têm celular aí, que bate foto, que filma, etc., que é a chamada questão da inovação tecnológica. Um dono daquela fábrica, percebendo que um funcionário desenvolveu uma ferramenta nova, capaz de cumprir a tarefa dele de 1 hora em meia hora, ele vai passar a exigir dos outros setores da empresa que também acelerem o processo. Afinal de contas, tem um ali que usa só 1 hora para fazer a etapa dele. Então, mas a gente está fazendo assim. Não. Então, pensem em alguma alternativa de modo a acelerar isso aí. E percebam, o capital, ele, ao longo do tempo, ele vai se apropriando da inovação tecnológica, que, em grande medida, ela vem de quem? É do trabalhador, do operário. Então, o operário que está ali, ele inventa uma ferramenta nova que agiliza o processo de produção, e o capital, ou o capitalista, ou o empresário, se apropria dessa inovação. Hoje nós temos aí, gente, eu não sei se vocês acompanham muito a questão do agro, mas eu tenho especial interesse em acompanhar, até porque a gente vive numa região chamada celeiro do Brasil, e por que não dizer o celeiro do mundo. É incrível. Eu fui visitar a fazenda aí, foi ano passado, de uma empresa aí, uma gigante na produção de soja, milho e algodão do mundo, uma das maiores. Eu fiquei um dia dentro daquela fazenda lá, impressionante, gente. A tecnologia desses caras, permitir os tratores, as colheitadeiras, hoje eles não precisam mais nem de manobrista, nem de motorista ali, faz tudo por GPS. Então, um motorista é um emprego a menos, não precisa mais, as máquinas fazem tudo sozinho. Mas, em contrapartida, lá dentro da sede, tem uma sala lá, tem vários aparelhos de televisão gigantes lá, e impressionante a quantidade de especialistas, analistas, tem agrônomo, tem analista, tem economista ali dentro, estão tudo ali acompanhando, quanto que a máquina está, quantas sementes por minutos ou por hectares, é impressionante. Então, essa relação capital-trabalho, que durante a nossa disciplina nós vimos esse período dos classos, que é o surgimento o período da Revolução Industrial, o surgimento das grandes indústrias, principalmente as têxteis. Então, convocando filhos de camponeses que antes viviam livres, felizes no campo, para trabalhar nas fábricas, é porque a relação capital-trabalho, ela pendia mais para o trabalho, apesar das máquinas a vapor lá que moviam,
Teares, a empresa ainda, as indústrias nascentes, elas dependiam ainda de muita mão de obra. E hoje essa relação, ela é praticamente inversa. Hoje as indústrias praticamente não precisam mais. Eu sempre dizia aí para os alunos, vai chegar um futuro em que uma fábrica de automóveis, né, só vai ter um funcionário e um cachorro, um cão. Aí, mas por que o funcionário? Não, para dar água e comida para o cachorro. Mas por que o cachorro dentro de uma fábrica? Não, o cachorro para cuidar para que esse funcionário não mexa em nenhum botão ali, porque todo o processo de produção vai ser automatizado. Então, note, gente, a inovação tecnológica, ela está invertendo muito fortemente essa relação capital-trabalho. Hoje a produção depende cada vez menos de trabalho e é mais intensiva em capital. E isso fica a dica. Exige que tenha, que os trabalhadores de hoje ou do futuro que sejam especializados, que tenham conhecimento, enfim, sejam qualificados. Basta ver aí os bancos, né? As agências bancárias de 20 anos atrás, elas eram prédios gigantescos aí para suportar 400 funcionários, por exemplo, numa agência bancária. E hoje aquele banco construiu aquele prédio há 20, 30 anos atrás e só funciona lá no andar térreo com 15 funcionários, um monte de caixa eletrônico, tem 30 vezes mais quantidade de negócios e clientes do que há 30 anos antes, e o banco funciona. Eu particularmente, não lembro a última vez que eu entrei numa agência física do meu banco. Então, é qualificação. E aí eu quero dar uma dica importante, gente. Nem hoje em dia o diploma de um curso superior não é mais um diferencial, não. Atente-se para isso. Parabéns para vocês que estão aí tentando concluir um curso superior. Sem o diploma, você está morto, você está fora do mercado. Pronto. Mas ele não é mais um diferencial. E se eu pudesse dar uma dica aí, atentem-se para domínio, conhecimento de planilhas de Excel, gente. A maioria dos empregos, das propostas, ofertas de empregos que aparecem para mim, eu acho que até coloquei uma no grupo aí semana passada, praticamente todos eles exigem aí domínio, conhecimento de planilhas, controle, fazer estatísticas, séries históricas, fazer média. Agora o mundo descobriu a tal da média móvel, né, em função da pandemia. E a média móvel está... alguém levantou a mão aqui. Depois eu continuo. Carmona, fala aí. O senhor está conseguindo ouvir bem? Oi? Consegue ouvir bem? Estou mais ou menos, pode falar. Você estava falando sobre a industrialização, né? As máquinas, e tem um filósofo que fala, o Simondon, fala sobre o ser humano como produção de conteúdo, de acervo de pesquisa, ao invés de mão de obra. Como que o senhor acha que a gente está em relação a ele? Picotou um pouco aí. Podia repetir só a pergunta? Como que a gente estaria em relação a ele? Porque para a gente deixar as indústrias para ir produzir outros tipos de conhecimento, como que a gente estaria com a nossa educação atual? Olha, eu vou repetir. Parabéns para vocês que estão buscando qualificação. Agora, a gente sabe da realidade, principalmente com essa pandemia aí, muita gente, a evasão escolar é gigantesca.
E é lamentável, esse povo, principalmente eu fico muito mais preocupado com as crianças. Vocês sabem que as crianças têm uma janela de aprendizado, entre os 6 e os 10 anos. Então, se elas perderam o primeiro ano, ou quem fez o primeiro ano em 2019 e foi para o segundo ano e aí não pôde fazer, não perdeu só o segundo, perdeu o primeiro também, porque não houve continuidade. Professor, Oi? comentando um pouco o que você está falando aí, sobre a questão da evasão escolar. Na verdade, eu acho que, assim, às vezes não é nem por causa do desinteresse da pessoa. Tem muitas pessoas e colegas que desistem da faculdade ou do ensino médio, por classe social, no caso, que a evasão escolar está mais relacionada à questão da classe social, baixa renda, e essas pessoas, elas precisam se manter de alguma forma, elas acabam, tipo, tendo que sair, sacrificar o estudo dela para poder trabalhar, para poder sobreviver. E sobre as crianças, normalmente as crianças que deixam de aprender de classe média, infelizmente, ou baixa, porque os pais não estão preocupados com a educação da criança, trata a educação como se fosse um privilégio e não como se fosse uma necessidade. E acaba que essas crianças elas têm esse problema de evasão escolar por causa disso, por causa que os pais não tratam a educação como uma coisa importante. Aí acaba deixando a criança defasada por causa que o pai ou a mãe não incentiva a criança a estudar, ou tipo, não tá nem aí. Se a criança estuda ou não estuda, nem acompanha a criança. Eu trabalhei numa escola municipal e aí a gente via isso diariamente. E tinha pais que se preocupavam com a criança. Normalmente esses pais que se preocupam são os pais que já têm mais estudo, são os pais que já são mais... têm conhecimento. E os pais que, tipo assim, deixam a criança lá ao relento, tipo assim, vai pra escola só pra ficar lá na escola porque eu tenho que trabalhar. São pais que já têm menos estudo. Então, tipo assim, essa questão do estudo, da oportunidade de estudo, está relacionada à questão de classe social da pessoa. Sim, eu concordo com tudo. Eu só chamo a atenção que a gente não pode generalizar, né? Nem todos os pais de baixa renda estão desinteressados, pelo contrário. Não, sim, realmente. Tem muitos que torcem e fazem um esforço tremendo para que os filhos tenham mais estudo do que eles, porque praticamente tem muitos que nem tiveram oportunidade de estudo. Eram outras épocas e os pais deles exigiam, em vez de ir para a escola, para eles ajudar no trabalho, né? As tarefas diárias, enfim. Então, não dá para generalizar. É lógico que a gente sabe que tem pais que não estão nem aí, mas tem muitos que estão preocupados. Mas a maior dificuldade mesmo é condição física. Eu vejo aí muita... não, mas agora não tem aula presencial, mas tem aula à distância. O pessoal pensa que nós estamos na Suíça, que todas as famílias têm condições aí. Olha o nosso caso aí, no início desse semestre aqui, a gente teve uma discussão no colegiado do curso, porque estava previsto aí para ter cada disciplina 4 horas aulas por semana, durante praticamente 3 meses. Então, eu teria dificuldades, eventualmente teria que aumentar ali o meu plano de internet, mas se eu provavelmente teria dificuldade, imagina os alunos. Imaginar ou supor que todos os alunos têm internet infinita, que eles não pagam pelos planos e tal. Então, às vezes, as pessoas que fazem as políticas públicas, elas vivem em outro mundo, né? Estão distantes da realidade, enfim, isso é uma crítica. Mas, voltando à questão do Carmona lá, eu queria chamar a atenção um aspecto importante, gente. Eu dei o exemplo da fazenda ali, que o agro 4G, como chamo, né, a agricultura de precisão, tem equipamentos aí que não precisa mais nem de manobrista ali, a máquina anda sozinha, tudo por GPS, tudo por controle. Isso, num primeiro momento, dá a impressão que houve desemprego, mas se vocês olharem os resultados do primeiro trimestre desse ano, acho que foi até final de março, saiu o número o Brasil gerou quase 1 milhão de empregos com carteira assinada nesse primeiro trimestre, no ano de pandemia. E se vocês forem olhar
esse quase 1 milhão de novos empregos gerados, a maior contribuição veio da onde? Do agronegócio. Parece irônico, né? Parece meio antagônico isso. Mas é fato, ó, se não precisa mais de um manobrista de trator, precisa de 5, 6 analistas lá no escritório para fazer as análises desse trem, esse novo estágio de produção. E precisa de mais 50 novos técnicos mecânicos lá naquela fábrica lá, que antes fabricava uma colheitadeira, agora não basta mais só aqueles equipamentos tradicionais da colheitadeira, mas sim precisa ter computador lá, alguém tem que fazer essa programação. Então, se empregos são terminados, excluídos numa ponta, eles acabam sendo gerados em outra ponta. Só que essa outra ponta, onde aparecem os empregos, vou reforçar, exige mais qualificação. Na semana passada, né, que eu postei a foto aí, que eu fui pescar aí no final de semana, final de semana anterior. 200 quilômetros daqui, estrada de chão, gente, imagina. Então, o colega que foi comigo, a gente passando por aquelas lavouras aí, tá, e ele comentou comigo que ele era aqui da região e a mãe dele, ele tem mais ou menos a minha idade, né? Então, a mãe dele, quando ele era novo, a mãe dele trabalhava numa fazenda de algodão, que plantava algodão. E ela colhia algodão à mão, isso há coisa de 20, nem 30 anos atrás, colhia algodão à mão, assim como se vê lá naqueles filmes lá dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, lá, a região produzia muito algodão, por isso houve a Guerra Civil, porque a região, os estados do sul, não podiam concordar com a libertação da escravidão, porque eles iam perder uma mão de obra preciosa, principalmente nas colheitas das fazendas de algodão. Mas ele contando que a mãe dele era colhedora de algodão. E aí ele contou os detalhes lá, tinha uma espécie de saco ao seu redor, e ela ia colhendo algodão e recebia por arroba colhida manualmente. Imagina se isso fosse hoje, gente, essas fazendas aí de 5, 10, 20 mil hectares, uma plantação de algodão, se tivesse que colher à mão. E eu sugiro, para quem tiver oportunidade, vai visitar uma fazenda dessas, agenda lá, liga lá, marca lá uma visita e você passa um dia inteiro lá dentro, é impressionante o que esse maquinário faz. Mas também, por outro lado, repetindo, tem muito espaço para mão de obra qualificada. Então, essa relação capital-trabalho, ela ainda vai continuar persistindo, eu acredito, por maior que seja a robotização, ela vai continuar existindo ainda por muito tempo. No processo de produção, a relação capital-trabalho pode até diminuir o peso do trabalho, mas vai exigir um trabalho mais qualificado. E aí fica a dica de novo, gente, procurem dominar o Excel, gente. Planilhas de Excel, que elas resolvem um monte de problemas, e isso dá um diferencial na hora que vocês apresentarem um currículo com diploma e forem procurar um trabalho de melhor qualidade, por exemplo. Você domina planilhas de Excel, etc., tá? Ótimo, você já sai na frente dos seus concorrentes. E eu estou dizendo isso, gente, porque quando eu era estudante, estavam surgindo o pacote Office da Microsoft, na universidade, nossa, aquilo era eu vivia dentro do laboratório, tinha aula de manhã e à tarde eu ficava lá mexendo em planilha de Excel. Então, eu sou autodidata. Mas hoje, os nossos alunos de hoje não querem passar longe de planilhas de Excel, porque, lógico, você consegue abrir uma planilha de Excel no celular, mas você não consegue editar ela lá, fazer forma no Excel, pelo celular. Eu, pelo menos, nunca tentei. Mas no computador, sim. Então, você domina, qualquer trabalho que você for fazer, lógico,
dependendo da empresa, ela já tem um sistema para aquele controle, etc. e tal. Então, não vai usar Excel aí na empresa. Mas a lógica é a mesma, gente. A lógica é a mesma. E uma simples planilha do Excel facilita muito a vida de vocês. Eu digo por experiência, eu fui por muitas vezes coordenador do curso, e aí chega uma fase que você tem que fazer os horários do curso para o semestre seguinte. Gente, colegas meus, coordenadores de outros cursos, demoravam semanas para fazer esse horário. Eu tinha uma planilha do Excel pronta, tudo linkado com fórmula, eu só entrava lá com o código da disciplina, pronto, já me dava lá no semestre inteiro, tudo automático, tudo linkado por fórmula. Em menos de 1 hora, num sábado de manhã, eu deixava o horário pronto. E outros colegas coordenadores ficavam penando durante semanas para terminar o horário, porque faziam tudo manualmente lá. Depois contavam manualmente as horas, aula de cada disciplina ao longo do semestre. Cada disciplina são 60 horas, né? Digamos, o semestre começou em agosto até dezembro. Eles iam lá no calendário contando manualmente, eu linkava tudo com fórmula. Então, procure. Outra dica também, eu acho que o professor Feliciano já deve ter passado para vocês também, é inglês também, gente. Procurem assistir um filme sem legenda. Ah, mas aí eu não vou entender. Assiste de novo, no final você vai entender. Tá, gente, comentários aí? Então, sobre o Smith, só para mão invisível, teoria quantitativa da moeda e divisão do trabalho. A divisão do trabalho, que ele defendeu muito antes do Ford, do Taylor, que são admirados pelos nossos colegas do curso de administração, 200 anos antes, o Smith já tratava da questão da produção em série, da divisão do trabalho, e que isso levaria a especialização dos indivíduos, dos trabalhadores, e isso automaticamente levaria à inovação tecnológica, que é um processo que a gente vive hoje. Vocês compram um celular hoje, daqui 6 meses ele está defasado, não é? Eu sempre digo que daqui a pouco a gente vai comprar um celular, vai para o supermercado, lá na seção dos hortifrutigranjeiros, pega o celular, pega uma cenoura no mercado, coloca em cima, já sai o suco de cenoura embaixo. Só falta o celular fazer suco de cenoura também, porque o resto já faz tudo, né? E aí nós temos os outros autores. Ricardo, vocês têm que lembrar da teoria dos rendimentos decrescentes, aquele exemplo que eu dei lá, da renda da terra, na medida em que novas terras vão ter que ser abertas e utilizadas, porque aumenta a população, ó, a influência do Malthus aí. O Ricardo mostrou lá na teoria dele de que os rendimentos dos capitalistas, com o passar do tempo, se tornariam nulos. E com um rendimento, uma poupança nula, o sujeito sai da atividade. Aí faltaria comida para tantas bocas. E ele também tem que sempre lembrar do Ricardo, da teoria das vantagens comparativas, lembrando que essa teoria é base ainda hoje para as relações de comércio internacional. Tá? Depois tem o Malthus, a teoria da população, pronto. Aí Stuart Mill, o que ele fez? Um grande manual de economia com base no pensamento dos clássicos que o antecederam. E o manual de economia dele era obrigatório nas universidades do mundo todo na época. E depois vem o Sé, francês, o único francês dos clássicos, que praticamente sintetizou as premissas dos clássicos, né? Então, essas as obras, a parte da economia clássica dos autores clássicos liberais. E aí agora a gente entraria para a segunda parte, que são os autores socialistas. Mas antes, vocês vão me dar um minutinho e pensem aí, comentem aí.
Quer comentar o que, professor? Oi, voltei. Alguém falou aí. É que o senhor tinha falado para a gente comentar alguma. Me desculpem aí, gente. Eu tinha esquecido de desligar ou pausar a minha máquina de lavar e ela entrou na fase de enxágue. Aí eu preciso ir lá botar o amaciante, porque se eu colocar no início, ela mistura sabão com amaciante desde o início. Ela está com um probleminha aí. Desculpem aí. Alguém falou aí? Ixi, agora ficaram mudos. Tem alguém de Belém do Pará aí, não? De perto. Débora? Belém. Esse de perto aí, menino, você pode saber que é uns 500 mil quilômetros. Não é nada, 3 horas. 3 horas mais ou menos de viagem. Mas de avião ou de canoa? Não, de carro, professor. Que isso, professor? De canoa é ótimo. Olha que aqui em Sinop passa o Telespires. Eu posso pegar uma canoa aqui, ele vai sair no Tapajós, depois passa ali, entra no Amazonas e passa em Belém, não é? Eu não Sim. sei. Esses dias que eu não fazia nem ideia de que para que lado era Sinop antes de eu me inscrever. Eita, mas deixa voltar às aulas normais, presenciais, daí vocês vêm conhecer Sinop aqui. Acho que eu vou compartilhar com vocês, então. Alguém quer falar de futebol, de qualquer outra coisa, que eu não estava a fim de entrar num assunto novo hoje, faltam 15 minutos. Então, professor, aproveitar para falar alguma coisa, né? Vamos discutir sobre como que está o país, professor. Isso é bom. Vocês viram que o Banco Central aumentou a taxa básica de juros na última reunião, semana passada, eu acho. De 3,5% passou para 4,25%, né? Aumentou bastante. E até no início do ano, essa nossa taxa básica estava em 2%. Então, olha a teoria quantitativista da moeda aí. O governo aumenta a taxa de juros com o objetivo de inibir o consumo por parte das pessoas. E as pessoas, em vez de consumir, compram títulos do governo através de aplicações em banco, aí, numa aplicação de renda fixa. Aí. Então, tira o dinheiro de circulação das pessoas, inibe o consumo para combater o processo de inflação, né? O comércio e as indústrias vendendo menos, elas baixam os preços das mercadorias. Só um detalhe, né? O Banco Central agora toma essas decisões. O Banco Central, ele é independente, foi aprovado esse ano pela lei, aí uma mudança na Constituição. O Banco Central é independente. Por enquanto, o STF está querendo rever isso aí. Mas eu entendo que se o Congresso aprovou uma emenda à Constituição e o Congresso é representante do povo, o STF não tem que questionar isso, né? Então, enfim. E detalhe, o atual presidente do Banco Central chama-se Roberto Campos Neto, né? Roberto Campos Neto. O avô dele, o saudoso economista Roberto Campos, foi um dos fundadores do Banco Central, lá nos anos 40, anos 50. E, na época, já ele queria dar autonomia para o Banco Central, mas o governo da época, acho que era o Getúlio Vargas, não, peraí, o governo é que tem que mandar aí nos destinos da política monetária do país.
Então, há o sonho do fundador, do avô do atual presidente do Banco Central, de um Banco Central independente, está se concretizando hoje, agora, esse ano, 2021, na pessoa do neto dele. Eu acredito que o avô dele deva estar muito satisfeito no túmulo lá, batendo palmas. Daí mais um detalhe, né? Sabem quem foi o Roberto Campos? Economista, fundador do Banco Central. Era aqui do Mato Grosso, vizinho aqui. Saiu de um vilarejo do fim do mundo, do Mato Grosso, foi para o Rio de Janeiro para fazer um concurso para o Itamaraty, para ir trabalhar na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Saiu aqui, não falava uma palavra em inglês, foi lá, passou no concurso, aprendeu. O livro dele conta, é bem interessante o livro dele, Lanterna na Popa. São 2 volumes de calhamaço de 400 páginas cada um, mais ou menos. Ele conta a curiosidade, quando ele estava estudando para fazer o concurso no Rio de Janeiro, ele ia no cinema, assistia 10 vezes o mesmo filme sem ler as legendas. E aí ele aprendeu inglês e passou no concurso e passou na proficiência em inglês e foi chamado para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, onde ele ficou anos, e quando retornou veio com essas ideias, né, lá da escola de Chicago, lá o Brasil precisa ter um banco central e um banco central independente que ele defendia já na época. Espera aí que eu vou pegar o Lanterna na Popa para vocês aí. Dá para ver? Aqui. Roberto Campos, A Lanterna na Popa, parte 2. Olha o calhamaço aqui, eu vou olhar. Não. Volume 2 tem mais de 1.400 páginas. Volume 1. Vou ter que tirar esse cenário aqui, que não ajuda muito. Volume 1, vamos ver quantas páginas. 738 páginas. Então, aí são mais de 2.000 páginas aí para vocês verem. Eu ganhei de presente, tá? Um dos melhores presentes que eu ganhei da minha vida. Muito bom, aconselho. E pela história de superação, lá na década de 30, de 40, um sujeito saía aqui do interior do Mato Grosso, uma vilazinha que agora eu não lembro o nome da vila, que hoje deve ser uma cidade, e vai enfrentar o mundo, vai para o Rio de Janeiro, faz um concurso. É uma história de superação impressionante. E era economista, então, Roberto Campos, e hoje o neto dele está à frente do Banco Central. Já estou enrolando vocês, né? Já perceberam. Querem começar o conteúdo novo aí, segunda parte? Começar e não terminar é chato, né? Tipo a outra aula mesmo. Então me acionem aí para eu enrolar mais um pouco. Qualquer outro assunto, então, já falamos do Banco Central. Ô, professor, será que as aulas voltam em agosto? Pois é, eu não estou botando muita fé, não. Mas aí vai depender de como os outros estados, as outras universidades e também a posição do nosso governo e da reitoria. Por conta da vacinação, eu fiquei frustrado quando eu vi lá que eu tenho que tomar a segunda dose no dia 19 de setembro. Se a segunda dose eu tivesse que tomar daqui a um mês, ou seja, no meados de julho, eu acredito que daria para voltar perfeitamente em agosto. Mas tem a questão também que não é só os professores que teriam que vacinar, os alunos também, nem todos os alunos vacinaram. Mas Sandra Tiela, eu vou te fazer uma pergunta.
eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita, de fato, que os alunos estão mais seguros, soltos no mundo por aí, do que dentro de uma sala de aula? Não estou falando disso, é só na questão de contágio mesmo. Sim, sim. Tem esse lado também, né? Tô no site já vai fazer quase um ano de casa, assim, só para ir no mercado e pronto, e acabou-se. Pois é complicado. A minha torcida é para que o quanto antes isso se resolva e que a vida volte ao normal, embora tem gente aí que diga que nunca mais vai ser o mesmo normal, né? Ontem, então, vamos mudar de assunto agora. Ontem foi a eleição do novo coordenador do curso, né? Vocês devem ter votado. Sim. Votaram, né? Professor Lindomar. Curiosidade, lá por volta de 2004, 2005, não lembro bem o ano, eu dava a disciplina de Introdução à Economia, que era ofertada no primeiro semestre para os calouros. Eu entrei na sala de aula um dia, fazendo a chamada lá, Lindomar, um sujeito cabeçudo lá atrás, encostado na parede, presente. Aí terminou o curso, foi fazer o mestrado em Viçosa, fez o doutorado em economia em Viçosa. Em 2010, 2012, teve um concurso público da Unemat que oferecia 2 vagas para curso de economia. Se inscreveu ele e um colega dele, também aluno nosso, hoje estão os dois aí, doutores em economia, concursados, né? Que eu, apesar de eu não ter filho, eu fico muito satisfeito, me dá, nossa, fico assim, de ter a honra de ter sido professor de um cara. E sabe como é que o Lindomar era conhecido lá em Viçosa, Minas Gerais, onde ele fez mestrado e o doutorado? É porque eu, na época, era coordenador de curso, quando ele foi para lá, e é comum, quando o sujeito vai ingressar num programa de mestrado ou doutorado, solicitarem uma carta de aceite, uma carta de recomendação da universidade onde ele veio. E aí, um dia, o pessoal lá de Viçosa me encaminhou ao coordenador do curso de economia, que era eu. Não se espantem, gente, eu já fui, por mais de 12 anos, coordenador de um curso que está completando esse ano 20 anos. Lógico que não seguidamente, né? Saía eu da coordenação, entrava outro, terminava a gestão, voltava eu. Eu já era conhecido como Hugo Chaves da economia. Mas aí a coordenação do curso de mestrado, doutorado lá de Minas me mandava uma solicitação de uma carta de recomendação e eu recomendei lá o nome dele para ele ingressar no programa. 2 anos depois, uma nova solicitação de um outro aluno nosso daqui, o Dilmar, colega do Lindomar, solicitando carta de recomendação para ele também ingressar no mestrado lá em Viçosa. E aí o professor, quando eu mandei a recomendação, assinei e mandei, o professor toca o telefone, o professor de lá de Viçosa me ligou. Professor Paulo, sim, mas esse outro candidato, o Dilmar, não vai me dizer que ele é igual ao monstro de Viçosa. E eu assim, como assim monstro de Viçosa? O Lindomar, o candidato que há 1 ano, 2 anos atrás, você recomendou. E eu pensei comigo, meu Deus do céu, o que esse menino aprontou lá em Viçosa para ser chamado pelos professores de monstro de Viçosa? Eu cheguei a tremer assim, digo, meu, o que ele aprontou? Está preso, será? Aí o professor foi explicar, não, porque aquele é conhecido de monstro de Viçosa. Nas questões de econometria, estatística, aí o sujeito é um monstro. E se esse outro candidato que você está me mandando aí é mais ou menos do mesmo nível, aí nós vamos mandar uma caixa de bombom lá para você aí, para te agradecer. E aí pronto, deu aquele alívio, né? Mas aproveitem, gente, vocês vão ter aula com ele, professor Lindomar,
Questão de econometria, uma disciplina importantíssima, ferramentas de análise de séries temporais, de dados estatísticos. Isso vai ser muito importante para o futuro de vocês. E eu, que não sou lá muito dessa área de estatística e econometria, estou me sentindo muito confortável. Vira e mexe, tem questões aí que envolvem essas questões de análise estatística ou econométrica de alguns dados, eu estou muito confortável. Eu digo, eu tenho um cara aqui que resolve para mim isso aí, passo para o Lindomar. Então, quando vocês tiverem aula com ele, gente, aproveite, porque para profissões no futuro, lembrando, a exigência por profissões qualificadas, não basta mais um diploma, você tem que entender do assunto. E na área de estatística e econometria, o professor Lindomar, ele já é referência, aí podem procurar aí no currículo Lattes deles, as publicações deles aí. Eu, há 2 anos, aí eu tive a oportunidade de fazer um projeto do Ministério da Saúde, por coincidência, a eficiência da saúde aqui no Mato Grosso. Nós publicamos esse artigo e, praticamente, eu confesso para vocês, para rodar a modelagem econométrica lá, eu não entendia patavinas do que ele estava fazendo. E olha que, alguns anos atrás, eu fiz a chamada lá e um calouro respondeu o presente, era ele. E curiosidade, né? Mais uma outra curiosidade. Já deve fazer uns 4 anos atrás, a gente estava indo para uma outra cidade para resolver alguma coisa do curso de economia numa cidade vizinha aqui. E aí dependia de carro da universidade, o motorista não veio, estava demorando, não sei o quê. Como eu moro perto da universidade, eu digo, Lindomar, vamos com o meu. Vamos com o meu, é 80 quilômetros daqui, vamos lá. Aí atravessamos a rua, pegamos meu carro, aí eu lembrei, puxa, tem que abastecer. Aí parei num posto para abastecer, o sujeito lá abastecendo, e o Lindomar abriu o vidro do lado do caroneiro e ficou de papo com um menino lá, trabalhava de frentista no posto. E estava lá num papo assim, bem... Eu até imaginei, é amigo de infância, né? Aí depois de abasteci, estava rodando a estrada, e eu digo, sim, Lindomar, teu amigo de infância aí? Quem era? Aí ele, Paulo, tu não reconheceu? Eu digo, lógico que não. Ele foi teu aluno também, foi da minha turma. Ele fez aquele semestre comigo, você foi professor dele, mas como é que eu vou lembrar coisa de 15 anos atrás? E aí o Lindomar contou a história. Não, quando ele terminou o primeiro semestre, ele ia para o segundo semestre, ele desistiu do curso porque arrumou um emprego de frentista do posto. E está lá até hoje ainda. Então, são essas coisas da vida, gente. Enquanto o Lindomar terminou o curso, fez mestrado, doutorado, concursado, hoje está com futuro brilhante pela frente, o outro amigo dele está lá trabalhando de frentista de posto. Não desistam de se cursar, lembrando que um diploma não é mais um diferencial, e procurem aí inglês, Excel. Gente, quanto mais vocês se dominarem essas ferramentas aí, mais promissor vai ser o futuro de vocês, tenho certeza. Tá bom? Hoje foi uma aula mais de bate-papo, de contar a história. Não sei se vocês gostaram, mas, enfim. Professor, Oi. O Neymar te oferece bolsa de pesquisa, essas coisas. A gente pode escolher orientador? Bolsa de pesquisa, aquele antes de fechar as aulas presenciais, no final de 2019, eu comentei que nós fizemos um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, né? Então, nós tínhamos 9 bolsistas no projeto. Tem bolsistas ainda que estão estudando ainda, não concluíram o curso ainda. Então, eles receberam bolsas da CAPES, direto do governo, caía na conta deles durante, eu acho que foram 2 anos que a gente desenvolveu o projeto. Então, sempre tem essas oportunidades, sim, para projetos de pesquisa, alunos bolsistas de projetos de pesquisa de professores. Lógico que agora, no ano passado e esse ano,
essas pesquisas aí, tudo isso aí parou, né? A gente sempre buscava aí nos editais de pesquisas publicados pelos órgãos, pela CAPES, pelos ministérios, e desenvolvia as pesquisas e a gente fazia editais, seleção de alunos bolsistas. Então, eu não preciso nem dizer, né, que os alunos que ganhavam a vaga eram aqueles que tinham lá um mínimo de domínio de planilha de Excel, disso ou daquilo, dependendo da finalidade do projeto, né. Mas sempre nós temos um convênio com a Embrapa, gente. A Embrapa sempre, nós temos lá 4, 5 alunos bolsistas dentro da Embrapa, eles assistem às aulas de manhã e na parte da tarde estão lá na Embrapa. E olhem a oportunidade de fazer um estágio dentro da Embrapa, gente, principalmente quem está na área de economia. E temos muitas outras empresas, assim, dos MAT, essa empresa, essa fazenda que eu fui visitar há um ano atrás, eles também demandam estagiários do curso, ou até mesmo egressos do curso, para contratar mesmo, gente. Eles contratam mesmo, eles precisam de jeito para trabalhar lá dentro, para operar lá, principalmente para quem tem conhecimento, domínio desse negócio de controles, planilha e estatística. Tá? O que mais? Alguém perguntou alguma coisa, eu devo ter esquecido de comentar. Ô, professor, como o senhor já foi aí, coordenador do curso, eu perguntei isso ontem para um outro professor, só que ele não soube explicar ao certo. Na questão, a gente queria ver sobre a questão de um curso de inglês que a gente pudesse fazer pela própria Unemat, porque a maioria do pessoal não tem condição de pagar um curso de inglês, porque o curso de inglês é caro, né? E a gente queria ver como é que a gente faz para fazer um requerimento para a gente poder fazer um cursinho de inglês. Pode ser com outro curso também, eu não sei como é que faz. Pois é, então, eu próprio, apesar de eu nunca ter feito um curso de Excel na vida, para os alunos aqui, eu já devo ter dado uns 4 cursos de Excel. Curso assim que dura 2 ou 3 meses, 2 vezes por semana, à tarde, das 2 às 5, por exemplo. Da mesma forma, nós podemos ofertar curso de inglês, sim, porque tem curso de letras aqui na universidade que oferece inglês. Então, isso depende de uma coisa chamada centro acadêmico. Como é que funcionava isso? Eu não saía ofertando curso de Excel. Os alunos que se reuniam, iam lá no centro acadêmico e solicitavam a coordenação do curso, a oferta do que a gente chama de curso extracurricular. E aí o professor, no caso do Excel, eu me disponibilizava. Não, eu dou o curso aí, trabalho à tarde aí com os alunos 2 vezes por semana. No final, esse projeto ele é institucionalizado e, no final, os alunos recebem um certificado. Tantas horas fez o curso de Excel. Então, nós podemos sim, basta os alunos entrarem via centro acadêmico, solicitarem a coordenação, a oferta de um curso extracurricular dessa natureza, em inglês, por exemplo, e a coordenação do curso vai articular com a faculdade de letras, aí, de línguas, para disponibilizar um professor para ofertar um curso extracurricular no período da tarde, ou da noite, ou finais de semana, para os alunos de economia. Isso é perfeito. Tem uma quantidade mínima de alunos, professor, para poder fazer esse requerimento? Não necessariamente, né? No caso do Excel, a coisa de 10, 15 alunos, você já pode ofertar o curso. Sim, por causa que, tipo assim, questão do Excel, do inglês, mais do inglês, no caso, não sei se todo mundo teve contato com a questão de Excel, mas, tipo, mais do inglês, por quê? Que nem o professor de introdução estava falando com a gente, sobre a necessidade da gente precisar saber do inglês hoje, né? Por causa que tudo enquanto que a gente vai ler os livros, os artigos, eles estão em inglês. Os melhores economistas, vamos dizer assim, né? Eles escrevem em inglês. Então, para você entender, você precisa saber o básico, pelo menos. E para você para você fazer uma faculdade, eu diria que é imprescindível você dominar 2 línguas, né? Eu não estou falando de português e inglês. O português é trivial, né? Principalmente saber escrever bem português, né? Mas, no mínimo, 2 línguas, né? Então, além do inglês, procure espanhol, procure alemão, né? Eu, no caso,
falo alemão, e o alemão é muito parecido com o inglês, então não tenho dificuldade. Mas, pelo menos, no mínimo, o inglês, principalmente o inglês técnico, aí você tem que entender. A maioria dos artigos, de tudo que sai no mundo aí, hoje é em inglês. Pode ver, para quem está assistindo o Copa América aí, ó, os enunciados lá da Copa América são só para os países de jogos de futebol aqui da América do Sul, né? Não tem nenhum país aqui que a língua seja inglesa, mas tudo que aparece lá da Conmebol vem em inglês, porque é a língua universal, não tem jeito. O francês também disputa muito com o inglês, mas não tem jeito, o inglês está... Hoje vocês falam deletar, download, com maior naturalidade, né? Deletar não é um verbo de português, né? Não existe no português. Então, mas, Sanatiel, dá para fazer isso sim, só que agora teria que articular, eu não sei como é que essas coisas estão, o centro acadêmico, se está ativo, se o pessoal está nativo ou não, em função desse distanciamento, né? Mas na medida em que volte ao normal, é perfeitamente possível, sim. Assim, eu estava esperando a questão da eleição passar, né? Por causa que eu estava com essa troca de coordenador, então fica meio bagunçado, né? Mas eu estava esperando a eleição passar, semana que vem já vou entrar em contato com eles para ver. Porque tem um pessoal da turma que quer fazer, né? Então, porque a nossa carga horária do nosso curso não contempla inglês. Contempla outras matérias, as eletivas também não tem inglês. Não, mas nada impede, porque você tem 3 disciplinas. Ah, não, tá. Isso é outra coisa que eu teria que falar com vocês. Nós construímos um novo projeto pedagógico do curso, e ele já foi aprovado em todas as instâncias aqui, e só falta agora estar na dependência de ser aprovado no CONEP, que é o Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade, que fica em Cáceres, a reitoria. E isso está previsto agora para as próximas semanas, essa reunião, e aí é aprovado, e o novo projeto pedagógico entra em vigor. Aí você vai ter 3 disciplinas no curso todo, que são chamadas de as eletivas, que são de sua livre escolha. E aí nada impede que você faça inglês em outra instituição ou em outro curso e aproveite essa disciplina, essa carga horária no curso de economia. No atual projeto isso não é possível, porque lá tem lá um leque de disciplinas, 60 e poucas disciplinas eletivas, mas que são eletivas entre aspas, né? Porque elas são meio... Você tem que escolher uma dessas aí. Se você quer fazer inglês, não está naquelas 60 e poucos, você não aproveita. Então, nós fizemos essa mudança. Você vai poder fazer... eu quero fazer balé lá numa instituição não sei aonde. Carga horária de 60 horas. O que balé tem a ver com economia? Não interessa. Você fez a carga horária lá, fez balé, porque você gosta, de repente... Vai que você vira o economista-chefe do balé de... Como é que chama lá aquele... russo. New York Times, da New York Times? Não é New York Times, é... Não, ali em Joinville, aqui em Santa Catarina, tem uma filial daquele... Balé Bolshoi, em Joinville. E é uma empresa aquilo lá, é filial do famoso balé Bolshoi da Rússia. E tem ali em Joinville, em Santa Catarina, vai que você vira economista-chefe lá para fazer as finanças lá dessa empresa aí. Então, por que não você aproveitar um curso de balé na sua graduação? É importante também. Eu falei, é Broadway, professor. Como? É Broadway, que eu tinha falado New York Times, é da Broadway, que é o... Broadway, mas a companhia de balé mais famosa do mundo é o Balé Bolshoi, lá de Moscou. E só tem uma filial no mundo, que é aqui em Joinville, Santa Catarina. Só uma. Não tem nenhum outro lugar do mundo que tem balé Bolshoi, mas aqui em Santa Catarina tem. Professor, só uma dúvida antes de sair. Para se candidatar a pesquisa e extensão, a partir... Tá picotando, Wilson. Para participar das bolsas de pesquisa e extensão a partir do 2º semestre, né? Eu acho que é a partir do 2º.
E não se preocupem, porque isso aí é amplamente divulgado pela coordenação do curso. Hoje tem o SIGA, a coordenação tem o e-mail de todo mundo. Quando aparecer uma oportunidade de bolsa, para projeto de pesquisa ou bolsa de extensão, tem uma série de bolsas disponíveis aí. Aí todo mundo vai receber a mesma informação. Se tiver um processo seletivo, vai ter lá a data, horário e tal, e o que precisa para o sujeito se candidatar. Tá? A oportunidade é dada de modo igual para todo mundo, tá? Professor, só agradecer pela aula e avisar que eu tô saindo que tem aula de psicologia agora. Obrigado, Pois é. Tá certo, eu estou me estendendo um pouco aí, o papo tá bom, né? Se vocês deixarem, eu fico aí até 1h da tarde. Pessoal, eu vou terminar a gravação, e aí, na medida em que vocês quiserem ir saindo, eu fecho a sala, mas se quiserem continuar aí fazendo outras perguntas sobre o curso, sobre a profissão de economia, sobre o conteúdo, fiquem à vontade, tá? Vou terminar a gravação. Beleza, professor, obrigadão, viu, por